Curta, compartilhe, comente e inscreva-se no canal Mente Milionária Oculta. Durante décadas, existiu uma loja que parecia estar em todo lugar. Televisão, geladeira, fogão, som, liquidificador, móveis, carnê, promoção, eletrodoméstico parcelado. Seu nome era Arapuã. Para muita gente, a Arapuã foi uma das grandes lojas do Brasil. Uma rede forte, popular, presente em várias cidades, e conhecida por vender os produtos que faziam parte do sonho de consumo da família brasileira. Comprar na Arapuã era comprar a televisão nova. Era trocar a geladeira antiga. Era montar a casa. Era parcelar um eletrodoméstico que parecia impossível pagar à vista. Mas a mesma empresa que cresceu vendendo sonhos parcelados acabou afundando em dívidas. Concordata. Lojas fechadas. Disputas judiciais. Falência decretada. Recursos. Recuperação judicial. E uma briga nos tribunais que durou décadas. Essa é a história da Arapuã. A gigante dos eletrodomésticos que explodiu no varejo brasileiro. Mas acabou desaparecendo das ruas. A origem da Arapuã começa em Lins, no interior de São Paulo. Seu fundador foi Jorge Wilson Cimeira Jacó. Ele começou ainda jovem, tocando uma pequena loja herdada da família. No início, o negócio vendia tecidos. Mas Jorge percebeu que o varejo estava mudando. A moda tinha muitos problemas. Mudava rápido. Dependia de estação. Dependia de gosto local. E era difícil ganhar escala. Então ele começou a olhar para outro mercado. Os eletrodomésticos. Na época, vender eletrodomésticos era uma oportunidade enorme. O Brasil estava se urbanizando. Famílias queriam geladeira. Queriam rádio. Queriam televisão. Queriam produtos que simbolizavam conforto e progresso. A Arapuã entendeu esse desejo. E apostou no crediário. O cliente não precisava pagar tudo de uma vez. Podia comprar agora. E pagar depois. Parcela por parcela. Mês por mês. Esse modelo ajudou a empresa a crescer. Porque o consumidor brasileiro queria comprar. Mas nem sempre tinha dinheiro à vista. A Arapuã vendia acesso. Vendia possibilidade. Vendia o sonho da casa equipada. E isso era muito poderoso. A rede começou a se expandir pelo interior de São Paulo. Depois chegou à capital. Depois foi para outras regiões. A empresa abriu muitas lojas. Ganhou escala. Ganhou força. E virou uma das maiores redes de varejo do país. Em seu auge, a Arapuã chegou a ter cerca de 265 pontos de venda pelo Brasil. Era uma gigante. Uma marca lembrada. Uma concorrente importante em um mercado disputado. Ela brigava com nomes como Casas Bahia, Ponto Frio e Magazine Luiza. O varejo de eletrodomésticos era uma guerra. Preço baixo. Parcelamento. Crédito. Propaganda. Localização. Estoque. Tudo importava. E a Arapuã sabia jogar esse jogo. Durante anos, cresceu vendendo produtos que estavam no centro da vida doméstica brasileira. Só que o crescimento também trouxe riscos. Varejo parece simples para quem olha de fora. Comprar produto. Colocar na loja. Vender. Receber. Mas, na prática, é um dos setores mais difíceis que existem. A margem é apertada. O estoque custa caro. A loja física custa caro. O funcionário custa caro. A inadimplência pesa. E o crédito pode ser uma faca de dois gumes. Quando o cliente paga, o sistema funciona. Quando o cliente atrasa, a loja sofre. E se muitos clientes atrasam ao mesmo tempo, o problema vira uma bola de neve. A Arapuã dependia muito das vendas a prazo. Isso ajudava a vender mais. Mas também deixava a empresa exposta. Se a economia piorasse, se os juros subissem ou se a inadimplência aumentasse, a conta poderia explodir. E foi isso que aconteceu. Nos anos 90, o Brasil mudou. O Plano Real controlou a inflação. O consumidor ganhou poder de compra no começo. O varejo viveu um momento forte. Mas depois vieram juros altos. Crises internacionais. Aumento da inadimplência. E pressão sobre empresas que vendiam muito parcelado. A Arapuã sentiu o golpe. O dinheiro que deveria voltar em prestações começou a atrasar. O crédito ficou mais caro. As vendas sofreram. E a empresa começou a carregar um peso financeiro enorme.
Em 1995, a Arapuã abriu capital. Passou a ter ações negociadas na Bolsa de São Paulo e também em Nova York. Isso mostrava a ambição. A empresa queria se apresentar ao mercado como uma grande varejista moderna. Mas abrir capital também aumenta a pressão. Investidores querem resultado. Querem crescimento. Querem lucro. Querem previsibilidade. E a Arapuã entrava em uma fase cada vez mais difícil. Poucos anos depois, a crise ficou evidente. Em junho de 1998, a empresa pediu concordata. Naquele momento, a rede estava pressionada por dívidas, inadimplência e queda de desempenho. A concordata era uma tentativa de ganhar tempo. Tempo para negociar com credores. Tempo para reorganizar a operação. Tempo para evitar a falência. Mas tempo não resolve tudo. A empresa precisava reduzir custos. Fechar lojas ruins. Controlar dívidas. Recuperar caixa. E voltar a vender com margem. Só que a estrutura era pesada. A concorrência era forte. E o mercado não esperava. Enquanto a Arapuã tentava se reorganizar, outras redes avançavam. Casas Bahia crescia com força. Magazine Luiza se modernizava. Ponto Frio disputava espaço. E o consumidor tinha cada vez mais opções. A Arapuã começou a perder presença. Lojas foram fechadas. Funcionários foram demitidos. A marca deixou de aparecer com a mesma força. E aquela rede que parecia enorme foi encolhendo. Em 2002, a justiça chegou a decretar a falência da Arapuã em primeira instância. A empresa conseguiu reverter a decisão depois. Mas a situação mostrava o tamanho do problema. A crise não era passageira. Era estrutural. O caso continuou nos tribunais por anos. Em 2009, o Superior Tribunal de Justiça confirmou a falência, por descumprimento da concordata. Depois, a empresa tentou usar a recuperação judicial prevista na nova Lei de Falências. Houve recursos. Credores contestaram. O processo se arrastou. Até que, em 2020, o STJ voltou a decretar a falência da Arapuã. Ou seja, a queda da empresa não foi apenas uma crise rápida. Foi uma longa agonia. Um processo judicial que atravessou décadas. A Arapuã não desapareceu de um dia para o outro. Ela foi saindo aos poucos da vida do consumidor. Primeiro perdeu força. Depois perdeu lojas. Depois perdeu relevância. Depois virou lembrança. E, por fim, virou caso judicial. Essa é uma das partes mais interessantes da história. Muitas empresas não morrem em um grande estouro. Elas morrem devagar. Vão ficando menores. Vão perdendo espaço. Vão deixando de ser opção. Até que um dia o público percebe que aquela marca sumiu. A Arapuã foi assim. Quem viveu os anos 80 e 90 lembra da rede. Mas quem nasceu depois talvez nunca tenha entrado em uma loja. A marca que já foi gigante virou nostalgia. E essa nostalgia carrega uma lição importante. No varejo, tamanho não garante sobrevivência. Uma empresa pode ter muitas lojas. Pode ser conhecida. Pode vender muito. Pode estar na bolsa. Pode ter história. Mas se a operação depende demais de crédito, qualquer crise pode destruir o caixa. A Arapuã cresceu com o parcelamento. Mas também sofreu com ele. O crediário vendia sonhos. Mas a inadimplência transformava sonhos em risco. Essa é a contradição do varejo popular. Para vender para milhões, é preciso oferecer prazo. Mas oferecer prazo significa assumir risco. Quando tudo vai bem, o modelo parece genial. Quando a economia vira, o risco aparece. A história da Arapuã também mostra como o Brasil mudou. O consumidor ficou mais exigente. A concorrência ficou mais profissional. O digital começou a crescer. O varejo ficou mais eficiente. E empresas que não conseguiram se adaptar foram ficando para trás. A Arapuã foi uma gigante de uma época. Mas não conseguiu se manter gigante na época seguinte. No fim, a pergunta é simples. A Arapuã caiu por má gestão. Por juros altos. Por inadimplência. Por concorrência. Por excesso de lojas. Ou por depender demais de um modelo que parou de funcionar. Talvez por tudo isso ao mesmo tempo. Grandes quedas raramente têm uma única causa. Elas são construídas aos poucos. Uma dívida aqui. Uma loja deficitária ali. Um cliente que não paga. Um fornecedor pressionando. Uma crise econômica. Uma decisão ruim. Até que a empresa perde o controle.
A Arapuã foi uma das maiores redes de eletrodomésticos do Brasil. Ajudou milhões de brasileiros a comprarem produtos que mudaram suas casas. Mas não conseguiu salvar a própria casa. A loja que vendia sonhos parcelados acabou parcelando sua própria queda. E desapareceu das ruas. Curta, compartilhe, comente e inscreva-se no canal Mente Milionária Oculta.